A graça e a paz, amados irmãos. Quero compartilhar com vocês sobre a vida do apóstolo Pedro. Porque eu creio que existem muitos Pedros espalhados por este mundo afora. Envergonhado porque traiu o Senhor. Mas não foi sempre assim. Houve um momento em que Pedro ele era tão audacioso, tão fiel, tão íntimo de Jesus, que aprouve a Deus revelar para Pedro, quando Jesus estava perguntando: que diz os homens que eu sou? Uns diziam que era João Batista, outros Jeremias, outros os profetas. Mas o Senhor chegou para Pedro e disse: e vocês, o que vocês acham que eu sou? O que vocês acham que eu sou? Pedro imediatamente disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí o Senhor disse para ele, em Mateus 16, 17, está relatado isso. Aí o Senhor disse para ele: Pedro Barjonas, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. E o Senhor deu um encargo muito tremendo para ele. E Pedro ficou maravilhado com tudo que via o Senhor realizar. Ele era tão íntimo do Senhor, ele viu os milagres, a ressurreição, ele viu cego ver, os surdos ouvirem, os mudos falarem. Coisas extraordinárias e tremendas Pedro viu o Senhor realizando. Num dado momento em que o Senhor chegou o momento dele cumprir toda a justiça de Deus, lá no Getsemane, quando ele estava orando e suou gotas de sangue, e os discípulos não puderam, nem Pedro pôde estar com ele vigiando 1 hora. Chegou o momento do Senhor ser entregue nas mãos dos malfeitores. E todos os discípulos os abandonaram, inclusive a Pedro, que um dia disse para o Senhor que todos podiam abandoná-lo, mas ele jamais faria isso. E naquela época, naquele dia, o Senhor falou com ele: Pedro, o inimigo anda te cirandando. Eu já intercedi por você 3 vezes. Pedro, você vai me negar. Longe de mim tal coisa, Pedro falava. Mas o Senhor disse: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E naquele Getsemane, quando todos os discípulos abandonaram o Senhor, inclusive Pedro acompanhou de longe o Senhor e procurou companhias estranhas. Estava sentado com pessoas que não eram tementes a Deus, pessoas que estavam vibrando com o sofrimento do nosso Senhor. Mas ele não estava ali porque não amava o Senhor, não. Ele estava ali porque ele estava com medo do poder romano. E a última vez que ele negou o Senhor, o galo cantou. E nesse momento ele se encontrou com o Senhor. E diz a palavra de Deus que ele chorou amargamente e se escondeu. Parecia que tinha acabado tudo para ele. Ele dizia: eu traí meu mestre. Meu Senhor tinha razão. Eu pensava que eu amava o suficiente para dar a minha vida por ele, mas eu neguei. Não é assim que acontece conosco? Muitas vezes nós começamos muito bem a nossa caminhada cristã. Aí vem as lutas, as provações, a gente vai suportando. Mas num dado momento a dor é tão grande, a perseguição é tão grande, a luta é tão grande, o medo é tão assombroso, que nós acabamos com as nossas atitudes negando o Senhor. Mas teve jeito para Pedro. Sabe, meus irmãos, em João 21:15, quando eles decidiram que eles iam voltar para pescar, porque o Senhor já tinha morrido mesmo, eles resolveram voltar para pescar. E o Senhor disse assim para eles. Vamos ler João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro:
Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus rebanhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, tu se cingias a ti mesmo e andava por onde queria. Quando, porém, forem velhos, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Queridos, essas 3 vezes que Jesus disse, Pedro, tu me amas? O Senhor estava tentando alcançar o coração de Pedro para sarar sua alma. Da primeira vez Pedro não entendeu, da segunda vez também não entendeu, mas da terceira vez, quando o Senhor disse, tu me amas, ele lembrou. O Senhor está me perguntando 3 vezes se eu amo, é porque eu neguei 3 vezes. Então ele disse assim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, com um amor fraco, frágil, mas eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Irmão, eu sei que você ama o Senhor. E assim como o Senhor sarou a Pedro, a tal ponto que o amor de Pedro do amor de Deus por Pedro foi tão trabalhado. Pedro amou Jesus de tal maneira que ele morreu. A história conta que ele morreu crucificado. Mas no momento em que ele estava sendo crucificado, ele disse, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. Não importa. Pedro alcançou a maturidade. Ele é um vencedor. E o Senhor também quer que você seja um vencedor. Tão somente creia no amor dele, que é incondicional, e volte correndo para os braços dele, porque ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida, como fez na vida de Pedro. Jesus te abençoe.